E pensando de uma maneira mais ampla, assim, tipo, que eu vi várias pessoas comentando coisas parecidas com o Taproot, né? Tanto do Speed Trial, daí falando que, pô, não é pra fazer Speed Trial no nessa BIP porque não tem consenso, e no Taproot tinha, e como se identifica consenso. Sei lá, vocês olhando esse BIP com o Taproot, tem alguma coisa que vocês acham que tá estranha, que tá assimétrica, que vocês aprenderam? Sei lá, vocês tiraram alguma reflexão dessa comparação? Cara, a alteração do Taproot, ela já está sendo proposta há muito, muito tempo. Até antes mesmo da época do Segwit, assim. Só que a diferença é que o Taproot não entrou na época por causa da restrição que tinha na patente aí do Schnorr Signature e tal, enfim. É uma coisa que já está sendo discutida há muito tempo. Esse BIP novo aí, entre aspas, novo, ele já tem tipo 2 anos, tá ligado? Então, eu também acho que não está na hora de ativar, caso fosse necessário. Na minha visão, nem é necessário ativar. Mas caso fosse, eu ainda acho que também tá, por mais que tenha 2 anos, ainda esteja prematuro, assim, essa ideia, tá ligado? Existem outras formas de resolver o problema que ele se propõe a resolver. A simetria seria essa do custo-benefício. Agora, o Taproot, ele trouxe muitas vantagens que eram claras. A proposta inicial também trazia muitas vantagens, ele também sofreu críticas. O Peter Will acabou tirando algumas coisas que estavam mais complexas, então assim, ele foi sendo capado aos poucos também, algumas coisas ficaram para o futuro. Acho que esse tipo de coisa é natural. Agora, identificar esse consenso é muito complicado, não tem como, né? Muito difícil, você tem que meio que sentir. A maioria aí Bom, tá, o consenso tá foi aprovando. atingido aí nesse caso. Assim, as ideias de melhoria eram claras. O usuário ele conseguiu enxergar isso, eu espero. Ou pelo menos assumiu que ele estava entendendo o que estava acontecendo e atualizou o Node. Simples assim. Eu lembro também que eu fiquei procurando críticas ao Taproot e não tinha. Ninguém tinha nenhuma crítica, não tinha o que fazer. Não tinha. Estava muito claro, assim, tem benefício, não tem muita dúvida, está madura a ideia. Já esse não, né? Já esse, tipo, qual que é o benefício? Eu não sei dizer. É, Tipo, Justo, eu fiquei com essa mesma sensação, mas eu não sabia dizer se é porque eu não estava sabendo consultar os fóruns certos, alguma coisa assim, mas, tipo, por um lado é estranho não saber ter como mensurar como é o consenso, mas por outro lado é isso, né? É um negócio que, por definição, se tá dando polêmica, tá dando opinião contra assim, não tem consenso, né? Tipo, é meio que. não, é porque a maioria das discussões acontecem lá no próprio GitHub do Bitcoin Core, ou então na mail list e coisa e tal. Mas eu posso hoje propor alguma mudança, escrever o código para isso e começar a distribuir. Se a galera quiser rodar ele, que rode. Agora, o pessoal vai ter que analisar. Essa mudança aqui que o João fez vai causar algum split? Vai fazer alguma coisa? Tipo, é o que já acontece hoje em dia. Se a galera concordar, o pessoal vai atualizar para essas novas linhas de código, para a nova versão, entendeu? Acho que é assim que o pessoal vai atingindo consenso, com discussão mesmo, validação do que está sendo alterado e tal. Teve dois temas em específico que essa discussão toda me fez entrar na cabeça assim que eu queria perguntar a opinião de vocês. O primeiro deles é se que o Lorenzo comentou isso numa postagem dessa semana no Twitter sobre reputação, que tipo se outra pessoa tivesse propondo essa mudança, talvez ela seria recebida de outra maneira. E aí, tipo, como funciona a reputação na visão de vocês? Porque, sei lá, por um lado, reputação é a prova de trabalho da pessoa. Por outro lado, no mundo ideal, as ideias sim deveriam ser julgadas pelo seu próprio mérito, né? E não pelo mensageiro. Mas ao mesmo tempo, Sim. como você prioriza e tem um processo eficiente, visto que o seu tempo é finito e, sei lá, vão ter muito mais propostas de melhoria do que necessariamente tempo para analisar a sério todas elas. Cara, eu acho que isso aí é um
mecanismo de defesa humano, assim, tipo, eu tava falando com o Miguel ontem sobre isso. Imagina se o Vitalik cria um BIP lá no Bitcoin. Beleza, ideias são importantes, você vai ter que analisar o que esse cara tá fazendo, mas como é que você ia reagir a isso, tá ligado? Se o Vitalik faz uma proposta para alterar alguma coisa no Bitcoin, tu ia olhar isso com bons olhos? Seria difícil estabelecer confiança. Então, é justamente porque pela reputação, assim. Não é alguma coisa definitiva. O Peter Willie não pode chegar lá hoje e alterar o limite de 21 milhões porque, beleza, esse cara tem reputação, vamos fazer isso. Não, entendeu? Ele também pode destruir a reputação se ele fizer alguma coisa nesse sentido. É triste que o capricho humano ainda está presente. É. Eu acho, eu até tuitei lá, assim, que o maior problema dessa questão da reputação não é nem a questão de, tipo, a gente barrar as ideias de pessoas que têm menos reputação, e sim a gente ser conivente com pessoas que têm reputação e propõem ideias que não são tão boas. Verdade. E, eventualmente, isso pode acontecer, e eu acho que é aí que mora o problema, sabe? Não no lado ao contrário. E também, acho que a gente já falou aqui, mas reforçando, o 119 ele não é a única proposta para adicionar Covenant no Bitcoin. Esses dias saiu uma do Rusty Tweet que pretende fazer isso usando funcionalidades do Taproot. Se eu não me engano, o 118 lá, o SigHash NPreVault, também pretende implementar Covenant. Eu acho até mais antigo também. Eu acho que é até mais antigo. Essa é do Christian Decker e do Anthony Taus, que trabalham para Blockstream. Mas, como eu disse, eu acho que muito difícil o 119 ser implementado a essa altura do campeonato, depois de toda a reputação que caiu em cima deles. Mas o que eu vejo é que eu aposto que uma hora ou outra isso vai entrar de algum jeito, talvez não seja com o 119, talvez seja alguma outra implementação. Eu só espero que a proposta que entre passe pelo mesmo escrutínio que o 119 está passando agora. Independente de quem tiver propondo a implementação. Digo mais, tomara que todas as propostas passem pelo... Sei lá, eu sinto que isso é uma coisa positiva na bolha do Bitcoin, e aí até pergunto a opinião de vocês, mas... Sei lá, talvez vocês tenham visão de alguns devs que a comunidade dev do Bitcoin é mais conivente, sei lá. Mas pra mim é uma das comunidades... Na nossa visão, a reputação desses caras aí já é maior, digamos assim, né? Justo. Porque, sei lá, é uma das... Eu acho que é a comunidade que eu conheço que é mais independente intelectualmente, assim, e não tem problema de matar seus heróis, assim, tipo... Sim, ainda somos humanos e nesse sentido acho que nunca é 100% possível, tá ligado? Você tem um respeito, você tem uma admiração, você protege mais a pessoa mesmo você não perceber. Mas tem mais um detalhe também, por que não aconteceu toda essa zona, digamos assim, lá na época das outras alterações que eram simples também. Porque eu acho que tinha realmente menos gente olhando. Tipo, hoje em dia, cara, pelo menos na comunidade brasileira assim, eu conheço uma galera que começou a revisar mesmo o código, eu sou um deles, mais ativamente, sei lá, do último ano pra cá, entendeu? Ver realmente o que tá acontecendo. Na Célia, o Lorenzo, a gente participava no passado do meetup, assim, que era pra discutir coisas bem baixo nível, assim, tá ligado? Toda quarta-feira tem o Bitcoin Review Club também, que também junta mais uma galera, isso aí tá aumentando cada vez mais, o pessoal realmente revisando, né? As propostas de alteração no código e tal. Então, na minha visão, acho que isso vai ter mais ruído também, tá ligado? Porque vai ter mais gente dando opinião e tal. Tem mais olhos. A implementação do BIP 119, se bobear, até hoje já teve mais gente fazendo comentário, então assim, realmente não está terminada, né? Sempre tem alguém lá falando, faz isso, faz aquilo, seria melhor assim, melhor assado.
sei se foi você, alguém recomendou, não, tira esse código do BIP, bota uma coisa mais clara. Sobre o BIP em si, a questão dele é que grande parte dele lá, como a gente falou no começo, o BIP ele é um documento técnico. Só que ele estava técnico até demais, ele tinha código, C++ e tal, tipo, tava difícil de entender. Eu acompanhei uma live que o Andrew fez revisando, que é um dos caras aí que contribui ativamente pro Bitcoin. Até ele que, tipo assim, ele só mexe no código do Bitcoin, até ele achou difícil de seguir o que estava sendo dito ali no BIP, entendeu? Então... E aí por causa dessas críticas, porque tem mais gente olhando, revisando e querendo entender, que o cara recentemente aí atualizou a BIP em si. Ela tá mais clara hoje em dia, dá pra entender. O código lá tá em Python, uma parte. Mas é isso, tipo, é batendo em cima e melhorando conforme as críticas, né? Como tem mais gente olhando, vou repetir isso,